Campos personalizados no CRM. Meu nome é Fábio e nesse vídeo eu vou mostrar para você como você consegue fazer, editar e por que ele pode ser tão importante, como você consegue adaptar ele, poder utilizar na tua empresa, fazer com que melhore, você consiga ajustar aos poucos o teu processo comercial, beleza? Então eu tô aqui no CRM da nossa agência e eu criei até um fluxo aqui no nosso CRM, né, de entrada de lead, qualificação, envio de proposta e tal, onde ele segue. E os campos, o que são? Sabe quando você vai adicionar um lead, um contato, um negócio? Esses campos aqui, você consegue deixar ele personalizado de acordo com a necessidade da sua empresa. Então, o que eu fiz aqui, tá? Eu simulei como se fosse uma agência de viagem, até porque foi um comentário que a gente recebeu num vídeo canal, então eu coloquei como se fosse uma agência de viagem, mas você pode adaptar da maneira que você achar e eu vou mostrar como você consegue fazer isso. Então, digamos que eu vou adicionar, né, um lead. Uma informação que é importante para mim, na minha agência de viagem, como exemplo, seria colocar uma informação de qual seria o interesse do pacote de viagem do usuário. Então, se tivesse um campo ali, qual seria o destino que ele escolheu, está procurando, seria mais fácil para a gente poder saber dentro desse filtro, encontrar, né, esse lead de uma maneira mais fácil ou falar somente com uma categoria de pessoas que estão cadastradas no seu CRM. Então vamos lá. Então eu vou fazer o seguinte, vou até o final do CRM e eu venho adicionar seção. E aqui eu vou nomear como informações de clientes. Vou colocar viagem. E agora eu vou criar um campo. E no campo tem várias opções aqui, data, hora, lista, reserva um recurso, mas eu vou utilizar o bem básico a respeito de lista. Pronto, e agora eu tenho um campo aqui, o nome do campo. Então eu vou colocar como nome do campo destinos de interesse. Certo? Então, o primeiro eu vou colocar São Paulo, SP. O segundo eu vou colocar SC. O segundo eu vou colocar Rio de Janeiro. E o terceiro, o quarto eu vou colocar aqui... Sei lá, vou deixar assim mesmo, só os três para facilitar. E agora eu posso escolher aqui como que o usuário vai estar selecionando, né? Como que você vai conseguir configurar. Daqui a pouco eu vou te mostrar onde que vai aparecer essa mudança aqui. Eu vou colocar no formato de lista. E aqui você tem a opção da pessoa, quando for cadastrar, o usuário que tiver no CRM for cadastrar, se ele pode colocar somente um ou vários. Então, como a pessoa pode ter vários destinos de interesse, eu vou colocar como vários. E colocar aqui como essa informação sempre vai ser requerida quando for qualificar um lead. E eu já vou mostrar como que isso funciona. E eu vim aqui e dou um salvar. Essa informação já está ali e agora digamos que eu vou cadastrar um lead. Eu vou colocar meu nome aqui, Fábio, e eu vou dar um salvar, certo? Eu tenho aqui a informação do lead. Aí lembra daquele campo que a gente colocou que sempre quando o usuário ele vem para qualificando o lead, ele é obrigatório? E quando for jogar nesse espaço, o que vai acontecer? Ele vai abrir um campo pedindo qual que é o destino que o usuário tem o interesse, o lead tem o interesse, certo? Então, olha que interessante. Então, aqui você consegue aplicar de várias maneiras, vários campos. Então, vou colocar um exemplo ali. Digamos que no primeiro contato é fundamental que o teu agente comercial, o teu time comercial, colete o e-mail do lead. Então, você pode ali nomear como obrigatório o lead. Você pode colocar também como não obrigatório. Então, você pode deixar ele aberto como uma informação opcional. Então, eu venho aqui, eu tenho as informações, eu venho configurar para editar. E agora eu vou mudar aquele formato, lembra? De lista, eu vou colocar como checkbox, que é uma caixinha para selecionar. E aqui a gente já tem, né? Então a pessoa consegue vir aqui e selecionar. Eu vou colocar um outro exemplo aqui. Você poderia criar um campo de lista também, falando como, sei lá, interesse de pagamento, né? Então vou colocar aqui boleto. Vou colocar dinheiro à vista, no caso, né? Vou colocar cartões. Certo? Da mesma maneira, então digamos que esse processo ele seria numa fase mais avançada da negociação. Então antes de passar a proposta ou mandar para o teu financeiro, é fundamental que o financeiro tenha essa informação de como o cliente vai estar pagando. Então eu poderia colocar a forma, nesse caso, em vez de ser vários, seria só uma, e eu colocaria como requerido sempre aonde? Na parte de negócio fechado. Então sempre quando o usuário for para uma fase de negócio fechado, ele vai solicitar essa informação. Então eu vou dar um salvar aqui, vou salvar aqui novamente e eu vou continuar com o processo. Mudei para cá, o que aconteceu? Ele vai... eu tirei lá, né? Certo. Eu tirei o obrigatório nessa parte. Mas eu vou dar um negócio fechado como ganho. E agora ele vai me pedir aqui qual é a forma de pagamento que o usuário precisa pagar. Então, assim, essa ferramenta ela é tão importante e eu sempre friso que ela tem que se adaptar à necessidade da sua empresa. Tá? Então, comece aos poucos, adaptando. E eu coloco essa funcionalidade tão importante que imagine que no teu time comercial, quando você está na frente do negócio, é muito mais fácil você solicitar porque você já decorou. Mas quando entra um membro do seu para o seu time comercial, você precisa qualificar e precisa fazer com que essas informações sejam preenchidas de uma maneira quase obrigatória, né? Para continuar com o processo da melhor maneira possível. Então, esse recurso ajuda muito. Agora, imagina a situação. Você quer somente falar com pessoas de uma determinada
categoria de leads que estão no seu CRM. Então, vou dar um exemplo assim. Eu queria filtrar, imagina que esse campo que ao longo do tempo, você tem vários leads e vários negócios que estão em andamento. Mas imagina que você vai fazer uma ação, quer mandar um e-mail para um grupo de leads que tem um interesse em comum. Então, como que eu consigo fazer isso? Então, eu venho aqui na pesquisa e eu vou fechar aqui, que eu já tinha adicionado, eu vim adicionar campo. E aqui eu coloco interesse, ou melhor, vou colocar destino, né? Destinos de interesse. Então, lembra aquele campo que a gente preencheu lá no Bitrix que a gente criou? Ele tá aqui. Eu posso adicionar esse campo marcado, agora ele tá aqui embaixo. E eu posso selecionar qual que é, pelo filtro que eu coloquei. Imagina que eu quero falar somente com pessoas que têm interesse no pacote de viagem de Santa Catarina. Beleza, eu posso colocar aqui e o CRM vai estar apresentando. Aqui não apareceu por causa do filtro, mas eu vou fechar o filtro aqui para aparecer. Agora ele vai estar... Deixa eu fechar. Ah, não coloquei SP. Aqui tá SP. Deixa eu colocar SC. E pronto, ele tá aqui. Então, assim, você tiver 100, 50, 20, 200 leads aqui e você queira fazer uma ação, vou colocar um exemplo somente para pessoas que estão aguardando resposta, que você está aguardando resposta de uma apresentação que foi feita. Então, você consegue mandar um e-mail personalizado somente para aquele grupo de pessoas com interesse. Então, vou dar um exemplo assim. Eu vou mandar um e-mail com 10% de desconto somente para essas pessoas que têm interesse no pacote de Santa Catarina. Então, esse recurso acaba te ajudando muito. Então, por isso que o filtro, ele consegue ser muito, muito útil nessa hora. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Se te ajudou, dá um like, faz um comentário o que você achou do vídeo e bora para a próxima. Até mais.